Bem-vindas e bem-vindos ao nosso encontro de hoje, que tem como tema o mito fundador. Esse encontro, ele é uma espécie de esquenta de um novo curso que eu estou tramando, um curso sobre arte e cultura no Brasil. É um curso inédito na plataforma magnoliacosta.art e que começa em agosto. E o nosso encontro hoje, ele vai falar um pouco sobre o que havia propriamente em Portugal de místico, ou de missão que Portugal entendia que deveria cumprir, que tem, portanto, na sua presença em vários pontos da África, na sua presença em vários pontos da Ásia e em sua presença na América do Sul, uma espécie de consequência de ações que foram empreendidas ao longo de muito tempo, a partir de uma certa ideia que é muito importante na cultura portuguesa e que é praticamente contemporânea da fundação de Portugal como país, ou da formação de Portugal como um Estado unificado. Algo que acontece no século XII e que acontece sob uma atmosfera mística e uma atmosfera que, de certa maneira, é responsável pela ideia de que Portugal tem um destino a cumprir. E que esse destino, ele é um destino de glória. No século XII, a Península Ibérica, ela tinha muitas populações muçulmanas, eram populações que atravessavam o Estreito de Gibraltar e faziam várias cidades e várias comunidades ao longo da Península Ibérica. Em 1139, Portugal estava sitiada, aliás, o Ourique estava sitiado por um grande exército muçulmano e o líder português, Dom Afonso Henriques de Borgonha, ele conseguiu um milagre. Ele liderava um exército muito pequeno se comparado ao exército mouro, e ele teve o êxito de vencer essa batalha porque Cristo lhe apareceu e Cristo lhe disse que ele seria vitorioso. Essa ideia é uma ideia muito importante, é a ideia que instaura a comunicação direta do governante português com a divindade. Durante a dinastia dos Avis, que acontecem grandes feitos, em 1415, bem no início do século XV, Portugal conquista a cidade de Ceuta. Essa cidade, ela fica num dos pontos mais estratégicos do Estreito de Gibraltar, que é justamente o lugar que assegura o controle das rotas marítimas dentro do mar Mediterrâneo. Outros feitos associados à tecnologia naval portuguesa e aos empreendimentos marítimos que são financiados pela coroa e têm ampla adesão por parte da nobreza e por parte dos outros estamentos da sociedade, com base nesse grande empreendimento, são realizados outros feitos, outras grandes façanhas, como é o caso da ultrapassagem do Cabo do Bojador por Gil Eanes e também a passagem do Cabo da Boa Esperança por Bartolomeu Dias. Ou seja, Portugal saiu à frente de todos os outros países europeus, dominando as rotas navegáveis e, portanto, tentando chegar no Oriente
né, de uma maneira mais rápida, mais simples e mais econômica. Em 1487, dois nobres, dois fidalgos portugueses, foram também encarregados de encontrar um caminho terrestre, né, para o mítico reino de Preste João, um reino que ficava naquilo que era genericamente chamado de As Índias. Quem é Preste João? É uma figura lendária, né? Essa lenda se constitui, né, por volta do século XII e ela certamente é fruto das cruzadas que são empreendidas na Terra Santa. De acordo com essa lenda, Preste João, né, seria um descendente dos reis magos. Ele viveria nesta região, né, um tanto quanto indefinida, né, que é as Índias, né, pura e simplesmente. Uma imagem que mostra, né, o Preste João nas Índias, reinando as Índias, nesse mapa fantasioso, né, porque ele é um mapa de um mito. Ou seja, Preste João, ele é o rei de tudo. E o Oriente é essa vastíssima região que era ela própria cheia de outros mitos, que eram as ideias mais perseguidas por toda a cristandade. Sendo a principal a ideia da pureza e a ideia da abundância. Com base nas escrituras, acreditava-se que o Jardim do Éden ele ficava no Oriente, onde se vive numa total inocência, né, sem doença, sem ameaça, sem perigos. Então, o mito do Jardim do Éden, né, ele se situava no imaginário popular e no imaginário religioso como em algum lugar distante no Éden, o que teria existido no Éden. Com relação a esses eventos passados, como o milagre do ourique, a vitória do mestre de Assis sobre os revoltosos, as grandes conquistas marítimas, acreditou-se, né, que Portugal, né, ele precisava conquistar o Oriente. E este era o destino reservado a Portugal. Seu destino consistia em brilhar entre as nações, entre subjugar as nações do mundo e impor a elas a sua fé, a verdadeira fé, a fé cristã. Ou seja, tem algo aqui, né, que é semelhante ao imaginário, né, que nutriu, né, as práticas das cruzadas séculos antes. Mas entende-se, né, este empreendimento, né, como uma coisa que vai muito além, né, que muito além, né, de uma vitória militar ou de uma vitória religiosa. Se trata de executar um plano divino de que os reis portugueses estão imbuídos. Um dos principais responsáveis, né, por realizar esse empreendimento é Dom Manuel o Venturoso. No seu reinado que se cumpre uma importantíssima etapa no destino de Portugal. O primeiro momento acontece em 1498, quando Vasco da Gama encontra uma rota marítima para a Índia. Ou seja, né, quando ele navega para o sul e para o oriente, né, e consegue atingir a Índia, onde, né, supostamente mora o mítico Preste João. Já outro fidalgo, Pedro Álvares Cabral, ele encontra terras navegando para o ocidente,
quando ele explora uma nova rota para esse Oriente mítico. Os portugueses sabiam que existia terras ao ocidente. Nós sabemos que Colombo já tinha feito isso, né? Já tinha feito essa viagem para o ocidente, financiado pelos reis católicos, e também Américo Vespúcio. Cabral, ele encontra uma rota diferente e ele navega para o sul. E é dentro, né, nessa navegação, né, que ele, né, vem parar nesse imenso, né, continente, né, que é bastante diferente, né, da ilha descoberta, né, por Colombo alguns anos antes. Essa ideia de que os reis portugueses eles têm, né, uma relação direta com a divindade, ela aparece de uma maneira muito forte em um grande poema épico escrito por Luís de Camões. Esse poema se intitula Os Lusíadas e ele é uma grande narrativa das conquistas e das vitórias, né, lusitanas ao longo de toda a sua história. E esse empreendimento se dá, não é? Poeticamente, né, e miticamente nos versos, né, de Camões, entre 1498 e 1500. Esta representação, esse mapa, ele foi desenhado em 1519 por 3 cartógrafos portugueses, Lopo Homem e os irmãos Pedro e José Reinel. Desenhado, iluminado, né, magnificamente iluminado, né, para nos mostrar, né, as diversas rotas, né, que foram traçadas, as embarcações, né, que foram utilizadas, né, e a região que se conhecia, né, desta Terra Brasilis. Achamento, né, já indica, né, que existe uma busca, ou seja, encontrou-se uma nova terra, a Terra Brasilis, e encontrou-se porque se procurou por ela. Os portugueses não descobriram terra alguma, porque nenhuma terra estava coberta. Eles acharam, ou seja, eles se dispuseram a procurar e encontraram. Daí, né, que Pero Vaz Caminha escreve a El Rei, né, Dom Manuel, né, sobre o achamento do Brasil. É muito claro, né, na perspectiva portuguesa que os nativos da terra devem ser catequizados. Fala essa gente, mas na verdade não se compreende que sejam seres humanos. Não existe esta percepção de que se tratam de seres humanos. Se tratam de seres simples, a quem se atribui, né, pureza e ingenuidade e que estão próximos do estado em que se encontrou Adão antes da queda. Ou seja, mais um indício, né, de que o paraíso é encontrado. Ainda que esse paraíso, pelo menos no primeiro momento, não mostre ter ouro. Aliás, não são muitas as representações que a gente tem do século XV, do século XVI ou do XVII, do encontro do Brasil, né? Não são mesmo. As interpretações que nós conhecemos, elas vêm do século XIX, elas são, né, inventadas durante o Império do Brasil e, portanto, durante o reinado, né, de Dom Pedro II, quando se cria a Academia Real, né, de Pintura e Escultura. No século XX, né, Cândido Portinari
é um artista, né, que revisita, né, esses acontecimentos, né, e que esses acontecimentos que mudaram tanto a história do povo português, né, que passou a exercer um empreendimento colonial, ou seja, né, que passou, né, a explorar os recursos, né, que esta terra, né, por eles encontrada, né, poderiam fornecer. E o que é muito interessante é que nesta obra do Portinari, né, que ele intitula O Descobrimento do Brasil, é apresentada, né, a chegada, né, das caravelas, ou a chegada das naus portuguesas na perspectiva, né, dos habitantes da terra. Portinari, né, simbolicamente, né, nos dissesse, né, que a partir da perspectiva indígena, esta chegada, né, do estrangeiro, do estranho, do forasteiro, do desconhecido, né, lhe fosse trazer algum mal, né? Aliás, não trouxe um mal, né? Foram muitos males, né? Foram males associados à dizimação, né, de várias nações indígenas, né? Foram males associados a torturas, perseguições, servidão, aprisionamentos. Esse trabalho do Portinari é uma coisa fantástica, porque eu acho que é uma das poucas obras, né, que eu conheço que nos apresenta a visão da chegada, né, do estrangeiro, do forasteiro, né, a partir do habitante da terra. E uma visão que contrasta bastante, né, com a visão que nos é apresentada por Vítor Meirelles em 1860, né, precisamente na corte, né, na corte do Rio de Janeiro. O evento não é narrado a partir do feito, né, do feito ordenado por Dom Manuel Venturoso, né, um rei da Casa de Avis. O feito ele é rememorado a partir, né, de uma missa, ou seja, de um ritual religioso. Nessa imagem nós vemos então, né, a cruz, né, que, né, domina a composição, né, o único elemento de paisagem que a gente tem atrás dela é alguma vegetação. Nenhuma pessoa, nenhuma figura humana, né, está ali para competir com ela, né, na organização da composição. As figuras humanas que representam os povos nativos, né, elas estão todas dispersas, né, e bem junto, né, dos celebrantes, né, desse rito, né, estão os fidalgos, né, e as pessoas, né, mais importantes que acompanharam a expedição, que participaram da expedição. É uma imagem que é apresentada nos livros de história que nós lemos quando, né, estamos nos bancos escolares. São imagens que nos são apresentadas como as imagens fidedignas, né, como imagens que são como que fotografias, né, do ato fundador do nosso país. Já no século XX, né, e então, né, durante um período de ditadura no Brasil, não é? Em 1937, durante a ditadura varguista, uma onda nacionalista muito forte conduziu, né, a uma série de produtos culturais que visavam afirmar ou reafirmar estes lugares, né, do poder e esses lugares do nacionalismo. Lugares, né, associados então à sagração da natureza, à sagração da história e a ideia, né, de que o governante é um ser legitimamente escolhido por Deus, né, para liderar, para guiar uma nação e levá-la ao cumprimento da sua missão.
No caso, em 1860, esse governante se chamava Dom Pedro II, não é? Era um rei. Em 1937, este governante é um ditador, Getúlio Vargas. E ao longo desse filme, né, desse filme que se chama O Descobrimento do Brasil, né, um filme concebido e dirigido por Humberto Mauro, nós temos, né, uma cena que é o ápice do filme e que representa, né, perfeitamente a imagem que nós temos do Vitor Meirelles. Contra dessa visão, né, nos é dado também por Portinari. Nós podemos observar que nessa composição os grupamentos de figuras, eles são, né, grupamentos, né, de pessoas europeias. Muito destaque nessa figura armada, ou seja, a gente tem nessa disposição, né, de grupos uma hierarquização, né, da sociedade. E lá no fundo, muito no fundo, à nossa direita, mas no fundo mesmo, pequenininho, né, de uma maneira que a gente quase não consegue identificar, né, nós temos aí um grupo que nos parece ser um grupo, né, de nativos. Este, então, foi o meu recado, né, de hoje. Eu espero que você tenha apreciado e o convido também a visitar o site magnoliacosta.art, onde já está disponível a programação dos cursos para o mês de agosto, né? Então, muito obrigada!